Olá, queridos alunos do 7º ano/9, sejam bem-vindos à nossa transmissão da segunda aula, da disciplina de História. E nós vamos dar continuidade a uma discussão já iniciada sobre a expansão marítima europeia, ou a expansão ultramarina, grandes navegações, como também conhecida historicamente. Então nós vamos abordar alguns aspectos relacionados aí a essa intervenção que começa a ocorrer a partir de meados do século XV por parte dos europeus e que desenvolvem aí uma série de medidas e estratégias, para conseguirem alcançar novos territórios e desenvolverem aí a ampliação de captação de matérias-primas, gêneros tropicais, e diversos outros produtos que já pudessem estar sendo produzidos nas regiões mundo afora, Então é importante nós lembrarmos, quando falamos em expansão marítima europeia, que algumas ações e práticas, elas interferiram diretamente no início do processo da expansão marítima. E uma das mais importantes foi justamente os medos reais e imaginários, que permearam aí justamente essa conjuntura de acontecimentos e práticas desenvolvidas pela própria civilização europeia, que tinha como objetivo se lançar ao mar, alcançar novas terras, mas ao mesmo tempo haviam empecilhos, Alguns reais, outros imaginários, tendo em vista que nós estamos justamente diante do novo, De uma prática nova para aquela civilização, para os grupos populacionais europeus, e que consequentemente acabava aí por gerar essa incerteza do que eles iriam encontrar a partir do desbravamento dos oceanos, do mar. Então é importante nós lembrarmos que quando falamos em expansão marítima europeia, a influência de ideias como terra quadrada, mar tenebroso, inclusive os monstros marítimos existentes no mar, as zonas tórridas também são classificadas, elas permeavam o imaginário diariamente desses grupos populacionais europeus, das civilizações europeias, entre elas a civilização portuguesa, a própria civilização espanhola, que foram ali os precursores do processo inicial da expansão ultramarina, das grandes navegações. Então essas ideias elas permeavam o imaginário desses indivíduos, tendo em vista que eles muito pouco conheciam ainda sobre o mar e, consequentemente, as características apresentadas. As características, eu me refiro às características mais específicas, apresentadas por essa via de interligação entre o continente europeu e as demais regiões do mundo afora. Certo? Então a ideia de que a Terra era quadrada, segundo os relatos históricos, ela é uma ideia que de fato permeava continuamente a ideia o pensamento, a ideologia desses indivíduos europeus lá em meados do século XIV, fins do século XIV, início do século XV, quando se iniciou o processo das grandes navegações. Justamente por quê? Da onde vem essa ideia, professor? Da onde surge essa ideia? O campo de visão ele era muito restrito e naquele momento, lá em meados do século XIV e século XV, a tecnologia ela ainda não estava tão avançada. Claro que já haviam grandes agregamentos tecnológicos naquele momento. Nós tivemos o surgimento e o aperfeiçoamento da bússola, do astrolábio, das próprias técnicas de navegação, viabilizadas por esses instrumentos. Nós também temos o aperfeiçoamento da cartografia, A cartografia foi sendo aperfeiçoada amplamente a partir de meados do século XIV e XV, mas o campo de visão do indivíduo, do ser humano naquele momento, ele também era um importante elemento para possíveis projeções nesse meio, Então é importante nós lembrarmos que o campo de visão desse indivíduo ele era consideravelmente restrito, na verdade é até hoje, O nosso campo de visão natural ele é restrito. Então, a tecnologia ela nos viabiliza esse campo de visão mais ampliado, o que na época não era possível, naquele momento não era possível lá em meados do século XIV e XV. Então, esses indivíduos, quando olhavam para o horizonte,
eles tinham a ideia de que em um determinado território, em um determinado trecho, teriam ali um abismo, haveria um abismo, chegaria a um fim, justamente porque o campo de visão era restrito e não permitia com que esse indivíduo, naquele momento, o indivíduo europeu, ele conseguisse ver a amplitude dessa territorialidade de uma forma mais específica. Então, esse campo de visão restrito, ele acabou contribuindo para essa ideia. Uma ideia inicial, é óbvio, evidente, mas, segundo os relatos históricos, presentes no imaginário desses indivíduos europeus, de que a Terra era quadrada. Então, a partir daí, apesar de todo o medo que permeava esses indivíduos, foi iniciado o processo da expansão marítima, das grandes navegações, e gradativamente, a partir do desbravamento dos oceanos, do mar, esses indivíduos conseguem perceber que, na verdade, essa teoria de que a Terra era quadrada era uma teoria improvável, justamente porque eles navegavam grandes extensões territoriais e não chegavam a esse abismo. Mas por muito tempo, diga-se de passagem, os primeiros anos do processo da expansão marítima europeia, essa ideia ela permeou fortemente o imaginário desses indivíduos que comandavam as caravelas, que comandavam as embarcações e comandavam aí o processo da expansão. Então, além de, claro, todos os outros elementos que também permeavam esse imaginário, como as fortes tempestades, que é um imaginário real, ok? Que é uma imaginação que permeava também esses indivíduos, mas que era real. Os monstros tenebrosos também, os grandes monstros tenebrosos, que, segundo os próprios europeus, em seus relatos historiográficos, habitavam esses oceanos, ok? E o medo de naufrágios e etc., que acabou se consolidando, inclusive, em diversos momentos do processo de expansão marítima, onde diversas embarcações, ao longo desse período, principalmente em meados do século XV, acabaram naufragando, pessoas morrendo, com o intuito e objetivo de alcançarem a Índia inicialmente, que era ali um grande ponto de intervenção que esses europeus pretendiam manter naquele momento, tendo em vista que a Índia era uma grande produtora de especiarias e já muito famosa no mercado, inclusive financeiro europeu. Tá certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco de mais algumas características relacionadas a esse processo de expansão marítima, ok? As grandes navegações e as influências que esse movimento ele gera, não só na Europa, como em demais regiões do mundo afora. Até a próxima transmissão, fiquem todos bem e até logo. Tchau, tchau.